Muito boa noite, Bruchim Abayim. Queria olhar com vocês uma história do Humash, ou olhar durante a história do Sefer Torah e ver algo curioso para mim. De verdade é novidade, e é o mesmo Sefer Torah e tem que ser impactante isso. É o mesmo Sefer Torah e a gente sempre encontra algo novo, algo surpreendente, algo com uma lição maravilhosa, que de verdade está falando com a gente hoje, aqui e agora. É o seguinte, eu vou passar sobre alguns episódios que me saltaram a cabeça durante a leitura do Humash inteiro, de Bereshit até Dvarim, e, óbvio, de forma muito sucinta, para que a gente possa costurar eles e abordar o ponto que interessa no tópico único, como a gente sempre faz no shiur de hoje. O povo Yehudi, aqui a gente começa. O povo Yehudi fica 210 anos de escravidão no Egito. E pessoal, 210 anos é muito tempo. Se a gente for calcular isso, são aproximadamente 7 gerações, é muito tempo. Depois, próximo passo, tem os 10 pragas, eles saem do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, eles são perseguidos de novo pelos egípcios. Os egípcios sofreram 1 ano na mão de Hashem, um milagre atrás do outro durante as 10 pragas, e de repente, quando a gente sai, de novo, a gente achou que a gente estava sendo livre, mas de fato os egípcios vieram atrás da gente. A gente atravessa o Mar Vermelho, a gente olha para trás e a gente vê, ufa, agora sim, vitoriosos, porque os egípcios de fato foram mortos e nós vimos, como consta na Torá, os egípcios mortos lá. Então a gente agora, de fato, aqui começou a nossa liberdade quando a gente atravessa o mar. Parece que sim, mas não, porque primeiro episódio que eles têm, logo em seguida, eles olham para frente e o povo de Amalek vem atacar o povo Yehudi. Cansou já, outorga da Torá, e parece que ficou tudo legal, até que de repente agora não é outro povo, agora é dentro do nosso povo. Korah vem e faz uma rebelião contra o próprio líder do próprio povo dele, do nosso povo, do povo Yehudi, no caso Moshe Rabbeinu. E aí, pessoal, se a gente continuar mais um pouco, a gente olha dentro do Sefer Torah, e de verdade é impactante, eu nunca tinha percebido isso. Tem um povo chamado Canaani, eles querem atacar a gente. Depois tem outro rei de um lugar chamado Bashan, Og, um gigante, vem atacar a gente. Os Amoraim vêm atacar a gente. Mais para frente, Moab vem atacar a gente. Mais para frente, o profeta Bilam tenta amaldiçoar a gente, senão com as armas que não estavam dando certo, agora com a boca dele, com a profecia dele. E por último, os Midianim vieram atacar a gente. Ou seja, pessoal, tentei fazer uma abordagem muito resumida e sucinta de um episódio atrás do outro, de o que, pessoal? Cada um deles envolveu uma batalha. Outros povos dentro do nosso povo, e quando a gente achava que terminou, knockout, ia levantar o troféu, a medalha de ouro, estourar champanhe, aparecia outro inimigo durante a nossa jornada na Torá Kedoshá. É incrível como que desde antes ainda do nascimento do povo Yehudi, a gente passou por muitas dessas situações difíceis. Muitas das situações que eu mencionei para vocês aconteceram antes de nascer um povo chamado povo Yehudi. E óbvio que depois que eles entram em Israel, parece que ficou fácil agora. Bom, agora a gente entrou com Yoshua, 14 anos dividiram a terra, 14 anos se assentaram lá, total de 14 anos como está escrito no Navi, e aí a gente acha que está tudo bem, pronto para agora vamos sim levantar a troféu e estourar champanhe. Mais uma vez, como a gente sabe, veio os babilônios atacar a gente, que é Iraque, depois veio a Pérsia, depois, mais ou menos no ano de 150 antes era comum, veio o rei Antíochos atacar a gente na época de Hanukkah, proibiu práticas judaicas, e aí de repente os romanos, e depois, 50 anos depois, mais ou menos, veio a revolução de Bar Kokhba, e aí a revolta contra Roma, e aí destruição de Jerusalém, e proibição dos Yehudim ficarem por lá, Idade Média, cruzadas, 1096 até 1291, expulsão dos Yehudim, depois França,
1182 e 1306 no calendário laico. Inglaterra, 1290, Espanha, 1492, Portugal, 1497, e aí, inúmeros, mas é suficiente, senão o tempo vai acabar, a gente não vai ter tanto tempo para mencionar quantas vezes o nosso povo foi atacado. Idade antiga, média, atual, e o resto, que a gente sabe, continua, infelizmente, sendo história. Pessoal, coloquem no chat, eu fiz isso, locais onde os Yehudim foram perseguidos, quais continentes? E o chat responde da seguinte forma: os judeus foram perseguidos em todos os continentes onde se estabeleceram. Ou seja, onde tem máquina de Coca-Cola tem Yehudi, e onde tem Yehudi houve alguma perseguição contra esse ser, contra essa comunidade, contra esse povo. E a pergunta é por quê? Por que Hashem fez o curso da história do nosso povo, como a gente mencionou de forma muito sucinta mais uma vez, uma forma tão diferente, tão atípica, com tantas lombadas durante a jornada do nosso povo? Eu fiquei procurando, e é difícil a gente imaginar algo, falar algo, mas se é baseado na Torá, dá uma certa luz para a gente. E a luz apareceu aqui, pessoal, em Parashat Toledot, quando Yitzhak, o segundo dos patriarcas, começa a cavar poços, e eu acho que a resposta está aqui para o porquê. Quando Yitzhak começa a cavar poços artesianos, de repente chegam os filisteus, e ficaram incomodados. Até que, de repente, o rei, chamado Avimelech, falou para Yitzhak: Lech me'imanu, vai embora daqui. Que atzamta mimeno meot, que você ficou muito famoso, você ficou muito importante. E aí, de repente, ele vai embora, e ele cava poços em outro lugar, porque era o sustento dele, daquela época. E de repente, os filisteus em outros lugares, está escrito Vaistemum Filistim, onde ele cavava, os filisteus viam e tampavam os poços. E de novo mandaram ele embora de lá. E mais uma vez, e mais uma vez. Esse incômodo que o povo Yehudi, de alguma forma, ele gera nos outros povos, ou esse desconforto dos outros povos contra o povo Yehudi, como a gente viu na história, ele acaba sendo, meus queridos, óbvio que não é agradável, mas ele acaba sendo um motor que gera mais força e mais vigor e mais luz ainda para o povo Yehudi. Olhem que interessante. Quando a gente sai do Egito, ou melhor, antes de sair do Egito ainda, os Yehudim começaram a, depois que Moshe Rabbeinu apareceu para salvar o povo, o faraó falou: não só que eu não vou salvar o povo, como eu vou piorar a situação do povo Yehudi. Ou seja, Hashem falou para o faraó e para Moshe Rabbeinu: ok, vamos fazer o seguinte, quanto mais o faraó bater no povo, quanto mais os egípcios oprimirem o povo Yehudi, mais a gente vai ter sucesso. Como assim? Disse Hashem: Cheni irbe vecheni frotz. Quanto mais ele tentar acabar com o povo, mais brachá, mais bênção o povo vai ter. Ou seja, as mulheres Yehudiot, naquela época, tinham 6 filhos de uma vez. Eu sei que hoje em dia falariam tomar conta de 6, não é uma brachá, tudo bem. Mas naquela época, de alguma forma, as pessoas tinham outra disposição, era outro mundo, e quanto mais os egípcios tentavam acabar com o povo, mais o povo se reproduzia e mais crescia. Algo completamente sobrenatural. Ou seja, o desconforto causa a brachá, a bênção no povo Yehudi. E pessoal, olhem que interessante. Logo depois a gente vai sair do Egito. Qual a primeira coisa que Hashem fala para a gente na saída do Egito? Ele conta isso para a gente. E óbvio que o povo soube disso. A gente tinha que sair do Egito por um caminho reto. Esse caminho era um caminho de aproximadamente 350 quilômetros, que é muito, é verdade. Eles estavam a pé, de carroça, era muito. Mas, em vez de 350 quilômetros, a gente acabou andando na saída do Egito 600 quilômetros aproximadamente, quase que o dobro. E a pergunta é, pourquoi? Why? Lama? Por quê?
E Hashem diz para a gente, Velolacham Elohim derech eretz Pelishtim. Hashem não deixou a gente na saída do Egito passar pela terra dos Pelishtim, dos filisteus. Por quê? Que Karovu, porque é muito perto. E a resposta que o Rashi traz para a gente é o seguinte, e daí que é perto? Melhor ainda. Todo mundo procura o caminho mais perto, ninguém quer dar voltas à toa. Hashem falou para a gente, Habib, eu não vou te deixar sair pelo caminho dos Pelishtim, porque ele é muito perto. Então, em vez de andar 350 quilômetros na saída do Egito, você vai andar, povo Yehudi, 600 quilômetros. Mas peraí, por quê? Porque é perto? Então, o Rashi traz uma resposta, mas eu fiquei pensando uma resposta diferente do Rashi, com todo respeito, é o seguinte. Por que Hashem mandou a gente por um caminho mais longo? Porque Hashem falou o seguinte, Velonacham Elohim derech eretz Pelishtim. Hashem falou, Habibi, povo Yehudi, eu não vou deixar vocês irem pelo caminho do povo Yehudi. Por quê? Porque Karovu, porque ele é muito perto. E daí? Esse é o caminho. Hashem falou, você ainda não entendeu nada. O meu povo está nascendo agora na saída do Egito. Eu preciso dar o primeiro ingrediente, a primeira instrução para o povo. Tudo que é perto, tudo que é fácil, tudo que é rápido, não pertence ao povo Yehudi. Hashem falou, Velonacham Elohim derech eretz Pelishtim. Hashem falou, eu não vou deixar você passar pelo caminho mais fácil. Por que que Karovu? Porque ele é muito perto. A gente perguntou, e daí? Ser perto é bom. Eu acho que a resposta que Hashem está falando para a gente, não vi isso escrito, mas é a seguinte, que Karovu, já que é perto, não pertence ao povo Yehudi. Porque Hashem falou, conforme a gente mencionou muitos episódios na Torá e depois na história mais recente, no começo do Shur, o Karov, o perto, o fácil, não pertence à trajetória do povo Yehudi. Esse povo que vai viver um mundo que tem na sua totalidade máxima 6.000 anos de duração, o treino começou na maternidade, na saída do Egito. Karov, fácil, perto, easy going, não pertence à história do povo Yehudi. Sabe que tem uma frase que a gente fala em português, acho que eu não lembro de ter visto ela em outros idiomas que a gente conhece, mas a frase que ela aparece no linguajar no português é sempre tem luz no final do túnel. Mas, às vezes na história do povo Yehudi, a gente nem consegue enxergar um túnel para que a gente possa, meus queridos, ver a luz. Esse é um lado da história. O Karov, o fácil, o próximo, não pertence à história do povo Yehudi. E Hashem disse no status já do povo, de embrião, no começo do nascimento da vida do povo Yehudi, Hashem já deu para a gente essa primeira instrução. E o outro lado da moeda que a gente falou é que justo isso gera força. Quanto mais opressão, que ninguém gosta, a gente não procura, mas quanto mais opressão vem de fora, mais o povo cresce. Renirbe verenifrots, como a gente mencionou antes. A força literalmente persegue o povo Yehudi aonde nós vamos. Desde o Sne, meus queridos, desde o Sne, daquele arbusto, aquela salsa ardente que Hashem apareceu pela primeira vez para Moshe Rabbeinu de uma forma mais clara, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, olha, pode cansar, vão ter situações que vão cansar, que vão trazer preocupação, que vai juntar o povo para ler Tehillim, os Salmos, mas Hashem já disse para a gente, Ve'asne eineinu ukal, o arbusto nunca vai ser consumido, porque Hashem disse de uma forma profética, pessoal, e a gente olhando a história do povo, de verdade era uma profecia e das grandes. Hashem falou o seguinte, olha, Avram Avinu, o seu povo, o nosso povo, nunca vai terminar. Se a gente olhasse, pessoal, quantas coisas passaram com o povo Yehudi, a gente ia falar, não tem nem chances, mas tem porque Hashem disse, esse povo nunca vai terminar. Quanto mais difícil for, mais forte a gente vai ser. Eu sei que parece estranho, mas a história provou ser verdade. Hashem falou para Avram Avinu,
o seu povo vai ser igual a Chol al Sefat Hayam, igual a areia da praia. Chol, areia, na beira da praia. E o Malbim, um dos comentaristas de 100, 200 anos atrás, fala algo power. Por que Hashem comparou o povo Yehudi justo como areia da terra, pessoal, da praia, da bordinha do mar? Então diz ele algo muito curioso. Igual que aquela areia que fica bem na proximidade junto com a água do mar, ela vê a onda chegando, beirando aquele começo de areia, e a onda vem alta. E parece que a onda vai engolir a praia inteira. E quanto mais a onda vai chegando, ela vai crescendo, vai ficando mais assustador. Só que quando a onda chega bem perto da água, ela quebra, ela vira parte da água. E vira algo até para a gente brincar na praia, muitas vezes. Ela fica bonzinha. Disse Hashem para o povo o seguinte, olha, Avraham Avinu, você vai ter um povo. Esse povo vai ser igual àquela areia, igual àquela onda, igual àquela areia que fica na bordinha da praia. Por quê? Porque vão ter muitos povos que vão tentar terminar com o nosso povo. E vai dar um susto, e vai dar um medo em muitos momentos, uma apreensão, mas saiba que no fim, eu, Big Boss, dizendo a Hashem, não vou deixar. Porque no fim, essas ondas todas vão quebrar, e a única coisa que vai sobrar vai ser a terra, a areia, no melhor dizendo, a praia, no caso o povo Yehudi. 1941. O povo se dirigiu para o gueto de Varsóvia. Pessoal, o gueto de Varsóvia era o maior dos guetos que houve na história da Europa. O maior gueto com 450 mil Yehudim, dentro de uma área muito pequena, situações horríveis de moradia. Moshe, um homem que era muito forte, que morava no gueto, ele decidiu usar a força física dele para fazer chesed, bondade, dentro do gueto de Varsóvia, ajudando quem ele podia, da forma que fosse necessária com a força dele. Uma vez, os guardas avistaram a força desse homem, a estrutura corporal de Moshe dentro do gueto de Varsóvia mais uma vez, e os guardas alemães começaram a zombar dele. Falaram para ele, olha, a gente viu você ajudando as pessoas, você deve ser um homem forte, de forma sarcástica. Veja aqui a carroça que tem aqui, por favor, carregue ela na rua, na frente de todo mundo. Moshe viu uma carroça pesada na frente de todo mundo, só que não tinha muita opção. Se o nazista, os oficiais falaram, era só essa a opção. Ele começou a carregar aquela carroça e teve que controlar a força dele para não se vingar daqueles alemães, porque sabia que não ia dar muito certo. Pegou a carroça e começou a carregar. Semanas depois, os mesmos nazistas, oficiais, veem Moshe em outro cenário, só que era Shabbat. E ele viu que os Yehudim no Shabbat, dentro dos guetos, pessoal, na situação mais difícil do mundo, incrível, usando roupas distintas de Shabbat. É o que sobrou deles. Daquelas roupas já sujas, não lavadas, mas é o melhor que eles tinham na época. E de repente, era o horário de Minchá. E aqueles mesmos policiais, Minchá de Shabbat, sábado, na reza de Minchá, eles avistaram Moshe e falaram para ele, judeu, vai fazer a nossa alegria de novo? Mais uma vez de forma sarcástica. E tem aí uma carroça na frente. Moisés, carrega a carroça para a gente. Moisés acenou que hoje não. Por quê? Porque eles estavam no meio da reza de Minchá, como falei para vocês, e Moshe estava fazendo a Amidah, aquela reza parada em silêncio. E de repente
Moshe na brachá de Baruch Ata Hashem Mechayem Etim, ressurreição dos mortos, uma das brachot da Amidah. Os nazistas não entenderam, alguém fala não para a gente, deram um tapa em Moshe, e Moshe continuou a Amidah. E mais uma bênção da Amidah, mais uma brachá da Amidah, continuaram desprezando ele, batendo nele, e Moshe, até a última brachá da Amidah, Baruch Ata Hashem, Mevarech et Amo Israel Bashalom, que Hashem abençoa o povo Yehudi com Shalom, continua a Amidah. Ele termina a Amidah, dá 3 passos para trás, e os nazistas não entendem. Esse homem apanhou, esse homem foi ridicularizado, ele não para de fazer a Amidah para atender os nossos pedidos e carregar a carroça de novo. E Moshe, depois que saiu daquela situação, anos depois, contou como que ele fez isso. Porque ele falou, olha, naquele momento, para mim só tinha uma coisa na minha frente, Hashem. Só tinha Hashem. Os nazistas era algo que estavam lá, mas de verdade na minha frente, naquele momento, só tinha Deus, Hashem. Pessoal, incrível, impactante, momento de medo, de apreensão. Disse Moshe, para mim, só tinha Hashem na minha frente. Desconforto eu tive. Chato foi, mas eu só tinha uma coisa na minha frente, Hashem. E foi a Amidah de A a Z, do começo ao fim, a Amidah, apanhando, sendo ridicularizado, e Moshe terminou a Amidah inteira de Mincha. Essa bravura é a bravura que acompanha o povo Yehudi. Acompanhou, acompanha, e que não precise mais acompanhará o povo Yehudi sempre. Jovens de esquerda, zero ligados a qualquer tipo de ruhaniut, de espiritualidade, que tiveram pouca oportunidade por qualquer razão que não é da nossa conta no momento agora com certeza, e foram presos em Gaza por não horas, por não dias, por não semanas, por meses e anos, infelizmente. História recente, 2024. E que parece que estavam desligados da Rohaniut, da espiritualidade, de Hashem, do judaísmo. Mas jovens que dentro de Gaza, apanhando daqueles terroristas, sendo maltratados, com 1/4 de um pão por dia. E quando saíram, aqueles que saíram já foram vistos e feitos exames e falaram que nem sabem como eles estão vivos com tanto poucos nutrientes que tiveram, tão maltrato que tiveram. Alguma deles, dentre outras, muitas mulheres e homens com uma bravura, decidiram, eu daqui para frente vou começar a cumprir Shabbat dentro dos túneis de Gaza, apanhando, sendo maltratado. E essa foi uma mulher. Dentro que todos os prisioneiros foram salvos no Shabbat, e essa mulher, por qualquer razão que ninguém sabe porquê, ia ser salva também no Shabbat, mas foi salva numa quinta-feira. Não porque os terroristas não querem fazer Hilul Shabbat, nada aí com nada, mas porque a mulher teve um presente de Hashem, aquela específica, e cada um teve o seu presente dentro daquela situação muito difícil que passaram, sem desmerecer ninguém, mas aquela mulher, dentro dos túneis de Gaza, eu vou começar a cumprir Shabbat. E Hashem, com um sorriso de volta, fala, olha, eu vou te ajudar, porque foi a única moça dentre todos os reféns que não foi libertada no Shabbat, no sábado. Isso é a bravura dentro do povo Yehudi. Bravura dentro do povo Yehudi. Karovu, o caminho fácil. Por que a gente não foi? Porque não pertence ao povo Yehudi. Abril de 2024, essa guerra que a gente vem passando infelizmente até então. 2 sargentos reservistas, no news, foram mortos por engano
pelo próprio exército de Israel. E a mãe de um deles, Yotam Chaim, que tinha 28 anos de idade, quando o próprio exército de Israel ficou na dúvida se deveria visitar a mãe no momento de luto ou não, porque eles próprios, por engano, acabaram matando o filho dela, e o dia acabou matando o outro, e óbvio que foi sem querer, por engano, no meio daquela situação conturbada em Gaza, disse a mãe o seguinte: eu não sinto raiva nenhuma de vocês. Eu entendo a situação difícil em que vocês se encontravam no meio da batalha, dentro de Gaza, naquele momento de apreensão. Eu amo muito e continuo admirando vocês. Pessoal, isso é o povo Yehudi. É isso. É isso que a mulher, uma mãe, enterrou o filho, morto por outros Yehudim por engano. É isso que ela tem que se preocupar e passar a mensagem: venham, se aproximam de mim, venham me visitar. Porque eu amo e admiro vocês. Eu sei que vocês não têm culpa naquela situação conturbada. Talvez ela podia ter ficado quieta, podia ter sido educada. Ela falou não, porque eu sou um Yehudi. No caso, eu sou uma Yehudiá. E ser Yehudi é saber que o caminho curto, às vezes, não faz parte do nosso povo. E depois dessas dificuldades, e que de novo que a gente não tenha, mas as que a gente já teve, as que a gente vem tendo, são as respostas do povo Yehudi, é coisa de colocar um babador. Isso é a definição do povo Yehudi. Isso é uau! Logo após a libertação dos campos, pessoal, voltando um pouco na história, mas também recente, 1945, em maio de 1945, encontraram prisioneiros desnutridos, me permitam, uma pilha de ossos, que já não sabia mais como se sorrir, se pode chorar, pessoas enfermas, foram para aqueles deep camps, campos de pessoas deslocadas, e perguntaram para eles o que a gente pode trazer para vocês, e cada um teve uma resposta. Mas teve uma das respostas que quebrou a banca. Uma das moças disse o que a gente quer, o que nós queremos, o que eu quero. Pessoal, olhem a resposta. Pessoas que não viram comida, não viram família, não viram luz, não viram sorriso. O que eu quero, disse aquela senhora, para aqueles soldados do exército aliado, 2 velas e um fósforo, porque hoje à noite é Shabat e eu quero poder acender a vela de Shabat, porque faz muito tempo que eu não acendo. Esse é o primeiro pedido? Esse foi o único pedido daquela senhora. Pessoal, isso é o povo Yehudi. Hashem falou: eu não vou te tirar pelo caminho curto que Karovu, porque é muito perto. E você, povo Yehudi, nós, homens e mulheres no século 21 Yehudi, a gente tem um potencial, uma força estronda, que a gente nem pode imaginar. Quando a gente vê números, pesquisas, do tipo a pesquisa de Harvard de 1965, 1965, Faculdade de Harvard, pesquisa científica e numérica, que uma previsão que no ano de 2067, assim fizeram em 1965 mais uma vez, não haveria mais de 10 mil judeus nos Estados Unidos. E o que a gente tem a dizer hoje? Hoje tem 7 milhões de Yehudim no povo, nos Estados Unidos. Eu acho que Harvard acertou em cheio. Como assim? Se falaram que a previsão é 10 mil, e a gente já tem hoje 7 milhões, e como você diz que eles acertaram em cheio? Porque, meus queridos, Harvard numericamente acertou em cheio. Eles estão 100% corretos. Numericamente, 10 mil judeus é o que tem
a prever e o que tinham a prever. Mas nós não somos uma soma de números. O povo Yehudi, ele criou a matemática judaica, que ela é diferente de outras matemáticas. É uma ciência não comum. É uma ciência que não dá para contabilizar de forma comum. Harvard estava certo e o povo Yehudi está certo. Por quê? Que Karov o. Quando é fácil, o povo Yehudi não pertence ao curso natural, científico e racional. Nós estamos acima da natureza. Por quê? Porque nós não somos a consequência de uma soma matemática. Nós temos a nossa própria matemática. E por quê? Porque o povo Yehudi, meus queridos, não tem medo do caminho mais longo. Eu fiquei pensando, por que não? Porque a gente sabe que o piloto, o maquinista, o motorista dessa grande jornada é a Kadosh Baruch Hu B'chvodo Be'atzmo, é Hashem próprio. E Hashem pede para a gente uma coisa, por favor, tenha um comprometimento como Yehudi, para que eu possa continuar pilotando a nave de vocês. Comprometimento, e quando eu escuto a palavra comprometimento, eu me lembro de, há pouco tempo atrás, na União Soviética, no regime comunista, onde era proibido qualquer tipo de religião, e quem ousava cumprir qualquer coisa religiosa era preso por razões legais e era mandado para a Sibéria, para campos de trabalho. E um dos grandes Yehudim que viveu na Sibéria durante muito tempo, um senhor chamado Zilber, Rav Zilber. Procurem depois. Ele saiu depois da Sibéria, foi morar em Israel e ele próprio contou a história dele. Ele tinha jornadas de trabalho que a gente acha que é longo hoje de 8 horas, era muito mais. Eram 14 horas de trabalho, igualzinho no regime nazista. Das 5:30 da manhã, no caso dele, até as 19:30 horas. 14 horas de trabalho. E Rav Zilber tinha uma questão, porque ele lembra que o Rambam diz que todo mundo é chayav, é obrigado a estudar a Torá. Pobre, rico, vida fácil, vida difícil, assim traz o Rambam nas leis de Talmud Torá, leis de estudo de Torá. Então Rav Zilber perguntou para si mesmo, dentro da União Soviética, no regime comunista, lá na Sibéria, pessoal, absurdo, qual a preocupação dele? Como que eu vou cumprir este Rambam que eu sou obrigado a estudar a Torá? Mind-boggling. Ele teve uma ideia. O trabalho dele era carregar água de um lado para o outro. E ele notou que o percurso dele de ponto A a B e de B a A, que era o mesmo percurso sempre, demorava 1 hora cada ida e cada volta. Ele percebeu que se ele andasse muito rápido, eu repito, muito rápido, naquelas condições de trabalho de 14 horas, mais uma vez lembrem, ele poderia fazer o percurso em vez de 1 hora em 45 minutos. No total, ele teria 3 horas a mais livres, se ele andasse todas as 14 horas muito rápido, ele teria 3 horas livres, e com essas 3 horas, ele podia estudar a Torá. E foi isso que ele fez durante todos os dias do trabalho dele, no regime comunista na Sibéria, meses e anos. Esse anjo, correu na sua jornada 14 horas, no frio, para poder sobrar no fim do dia 3 horas neto e estudar a Torá. Incrível! Isso é o povo Yehudi. Eu me lembro agora quando semana passada estava dando aula na escola, na Bet Yaakov, e estava dando aula para as meninas, e eu justo estava estudando com elas um pouco de Halachot Shabbat, leis de Shabbat, e eu mencionei alguma coisa sobre a bravura do nosso povo, e falei para elas, olha, tinha muita gente que durante os campos nazistas faziam o máximo, durante a Alemanha nazista, eles faziam o máximo para cumprir Shabbat. Até que eu perguntei para elas
o que era difícil de cumprir Shabat. Cada uma começou a falar o que é difícil dentro do regime nazista, tudo é difícil. Eu falei, olha, talvez o mais difícil era saber que hoje era Shabat, porque ninguém tinha Apple Watch, ninguém tinha smartphone, ninguém tinha calendário, ninguém tinha caneta nem papel. Tinha gente que contava, porque sabia que entrou numa terça lá, por exemplo, e cada dia falando alto, quarta, quinta, sexta, sábado. E durante toda a estadia trágica lá dentro, sabia que dia que era Shabat. Para mim, isso é o jackpot. Esse é o mais difícil. Uma vez viram um sobrevivente, e ele contou na saída qual mitzvah mais difícil que ele tinha o desafio de fazer dentro do campo de trabalho. O que vocês diriam? O que eu diria? Disse ele, a mitzvah mais difícil. Pensar em mitzvah para mim já é gigante naquela situação. Quando a gente vai lá visitar, a gente vê 0,1%. Imagina o que eles viveram. Pensar na palavra mitzvah, para mim já traz um brilho maravilhoso. Disse, qual a mitzvah mais difícil? Arvit, disse esse sobrevivente. Por quê? Porque a gente nunca acordou durante a luz do dia. Repito, nunca acordou durante a luz do dia. A gente acordava à noite, muito cedo, 3, 4 da manhã. Quando chegava às 6 da tarde, a gente estava indo dormir, ainda não era noite. Fazer Arvit era a mitzvah mais difícil de ser sobrevivente que eu tinha no campo de concentração. Pessoal, escutar qual foi a mitzvah mais difícil, uma pessoa que passou por isso, falar isso, tem que trazer um brilho nos nossos olhos. A palavra mitzvah tem que ser uma coroa. É isso mesmo, pessoal. Porque homens que correram para sobrar 3 horas no fim do dia, homens que se esforçaram para cumprir qualquer vestígio de mitzvah durante o regime nazista, ensinaram para a gente que a palavra comprometimento faz parte de um Yehudi. E para que nós possamos ser Yehudim com orgulho, só tem uma coisa, pessoal: comprometimento. O comprometimento traz o orgulho. Quando é tudo fácil, a gente não curte o que a gente faz, como tudo na vida. E no caso, hoje, ser Yehudi. Grandes homens da Torá na Europa, como Rav Chaim Ozer Grodinsky, 1900. Ele, quando fugiu dos nazistas, fugiu com sua vestimenta de Shabat. E os alunos perguntaram para ele, Rav, onde o senhor está indo com essa roupa bonita? Disse ele, fugir dos alemães? Falou, por que com essa roupa? Qualquer roupa serve. Disse Rav Chaim Ozer Grodinsky, Zichron Libracha, o seguinte, para lembrar para mim mesmo e para todo mundo que está à minha volta, que nós somos um povo especial sempre. Mesmo quando a gente tem que fugir em situações adversas e muito difíceis, Hashem continua pilotando a gente. Quando Hashem pilota a gente, quando Hashem dirige a gente, o que nos resta é nos comportarmos e nos vestirmos com dignidade, a qualquer momento. Por que, disse ele? Porque Hashem está sempre conosco. É isso. Isso é o povo Yehudi. Isso somos nós, hoje, aqui e agora. Quando a Gemara traz no Tratado de Hagigah, meus queridos, na página 13a, que Ein Mostrim Divrei Torah Leakum, que a Torá foi entregue em específico ao povo Yehudi. E a Gemara pergunta por quê? Por quê? Porque está escrito no Pasuk, Lo asa chen lechol goi, umishpatim bal yedaum, que Hashem não deu a Torá para ninguém mais. E não ensinou a Torá para ninguém mais. Especialmente é um presente VIP para o povo Yehudi. E a gente precisa segurar essa Torá com muito carinho, com muita dignidade, com muito proudness, com muito orgulho, pessoal. E esse orgulho vem do comprometimento e do esforço. Quando nós achamos que o segredo é dar umas cortadas, que fazer uns atalhos no estudo da Torá, no Talmud Torá, a gente está incriminando a continuidade do povo Yehudi. Porque, pessoal, tenta imaginar uma locomotiva. Uma locomotiva, se a pessoa quiser fazer ela mais leve, for tirar as rodas da locomotiva, o que a gente vai falar é um tonto. Porque
Talvez você pode tirar um pouco de carga, mas tirar as rodas não vai fazer a locomotiva mais leve, vai fazer ela virar algo que não vale mais nada. Quando nós mexemos no Talmud Torá do nosso povo, quando nós perdemos por um triz, que seja, a importância daqueles que estudam Torá, quem for que seja um avrech, que é uma coroa, seja um balabait, que estuda Torá, que é uma devoção, quando a gente mexe, mesmo mentalmente, no nosso olhar, sem apreço a pessoas que estudam Torá, a gente está mexendo nas rodas do vagão, do povo Yehudi. Porque o que segurou e o que segura a gente até hoje, pessoal, é o Talmud Torá, o estudo da Torá. Ter Torá, hoje, mais do que nunca, requer força, requer disciplina, requer constância, requer comprometimento, que isso traz orgulho, mais uma vez, só isso que traz orgulho. E não é qualquer um. E Hashem disse para a gente, mas você, povo Yehudi, não é qualquer um. Lo asachen lechol goi. Porque eu não dei a Torá para qualquer um. Eu dei para você, Yehudi, para você, Yehudi, para nós, Yehudi. E já que Hashem falou, dei Torá para o povo Yehudi, junto com isso, eu estou te dando, Yehudi, o kit comprometimento, o kit força. Mas tem que ser com privilégio, tem que olhar para isso com uma oportunidade literalmente de ouro. A gente vive no final da história do mundo, de acordo com a gente sabe que o mundo tem no máximo 6.000 anos, tem mais 200 anos no máximo de vida. Quem diz isso para a gente é Hashem. E a gente está terminando de escrever a nossa história, pessoal. Para o grande finale. E o nosso job é ter o mérito e sentir que nós fazemos parte desse mérito de sermos personagem desse último capítulo da história do mundo, em especial da história do povo Yehudi. Eles contam que uma vez um jovem bateu na porta de uma empresa grande em Tel Aviv e ele foi pedir um trabalho, pediram para ver o currículo dele. Quando olharam o currículo dele, o próprio homem do RH falou, uau, levantou as sobrancelhas e falou, você merece sentar no prédio, no andar da diretoria, porque com um currículo desse, com uma capacidade dessa, a gente vai te contratar sim, com as suas habilidades, você é a pessoa que vai ficar no andar da diretoria. Esse senhor, em Tel Aviv, naqueles escritórios maravilhosos, não precisa. Eu não quero responsabilidade. Eu sou bom de limpeza. Eu sou bom de limpeza. Olharam, mas você tem um potencial tão grande, é com limpeza que você quer trabalhar? Disse ele sim, ok. Contrataram ele para limpeza, é o que ele queria. Começaram a dar limpeza, esse homem começou a trabalhar e de repente o trabalho ficando mais pesado de limpeza, até que esse homem bate de novo na porta do homem do RH. Por favor, aquele posto perto da diretoria, que eu sei que requer responsabilidade, ainda está disponível, porque eu quero ele de volta. Nós temos o mérito de trabalhar na diretoria. Não cabe a nós ficar na limpeza, sem desmerecer ninguém que trabalha na limpeza. Mas Hashem falou para o povo Yehudi, a gente tem que ser mais. Porque um povo que ele é maior, ele tem que ser tratado, em especial tratar os outros com mais dignidade. Saber se comportar com mais dignidade e não esquecer como nós somos. Porque ser melhor não quer dizer desprezar os outros. Ser melhor quer dizer tratar os outros melhor. Porque a gente não aprende em nenhuma escola como perseguir outras pessoas, ou como aterrorizar outras pessoas, diferente de outros povos que fazem isso contra o povo Yehudi. Porque nos nossos genes está a bravura. Está bravura no sentido que a gente falou, a coragem, não a maldade, meus queridos. E todo mundo sabe que nós somos eternos. A gente precisa saber disso. E com essa história eu termino. Um dos grandes rebes que viveu na época da Segunda Guerra e se salvou e saiu e contou essa história, o Rebbe de Radoshitz, ele conta que, como mencionei para vocês antes, eram jornadas de 14 horas de trabalho. Ele conta que depois de 14 horas de trabalho, ele se ofereceu a dar, na época,
os campos de concentração, um shiur. Pessoal, um shiur não tinha sushi, não tinha passagem grátis para Israel, não tinha sorteio, não tinha nada. Dentro de um campo de concentração. A palavra shiur tem que fazer a gente gargalhar de alegria dentro de um campo de concentração. Que força, que bravura, que maravilha, que parte espetacular do povo que nós fazemos. Esse homem tinha meia página rasgada do Tratado de Brachot, que foi o máximo que ele conseguiu esconder e trazer dentro do campo de concentração. E o resto ele sabia de cor. Ele conta que ele foi dar um shiur e, para surpresa dele, diariamente havia pessoas em volta dele, seres, Yehudim com fome, em situação de perigo, mas se juntavam lá com carinho para escutar o shiur diariamente. Sabiam que era um perigo, porque se abrissem a porta e vissem Yehudim juntos, falando de Torá, era o final de todos. Mas nós somos eternos e a nossa eternidade está diretamente vinculada ao Talmud Torá. Essa é a roda da nossa locomotiva. Não dá para tirar isso. Os Yehudim sabem disso e sabiam disso. Se juntaram e diariamente escutaram o shiur de Torá. Um dia, o capo abre a porta da barricada onde eles estavam, e o comandante olha, e todo mundo fica assustado qual vai ser a reação desse oficial nazista. Ele vira e fala uma frase em alemão. Der Eid lernt allemol Torah. Tradução livre, esses judeus estão sempre estudando Torá. E qual vai ser a próxima reação desse comandante? Ele termina e diz o seguinte: contra esse tipo de gente, a gente nunca vai conseguir. De forma milagrosa de Hashem, ele vira as costas bravo, bate a porta, sai, e o shiur de Gemara do Rebbe de Radoshitz, Masechet Brachot, continuou e terminou aquele dia e muitos outros dias, porque isso é parte do povo Yehudi. Que carovo! Hashem disse na saída do povo, quando estava formando o povo, vocês não vão sair da forma mais fácil. Por quê? Porque é muito perto. Se é perto, o que tem de ruim? Disse Hashem. O caminho do povo Yehudi é o caminho longo, é o caminho de esforço, é o caminho de uma jornada de bravura. E nós nos encontramos no capítulo final, que a gente possa Bezrat Hashem com orgulho, com respeito a todos, sabendo a nossa dignidade e o valor máximo de Talmud Torá, do estudo da Torá, terminar de escrever esse capítulo maravilhoso da história do povo Yehudi nessa jornada, neste mundo.